E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Os pilotos Alain Prost, Michael Schumacher e Ayrton Senna dividiram as pistas no decorrer da história da Fórmula 1 por 21 vezes. Em 21 grandes prêmios, ali na parte final de 1991 e no decorrer de toda a temporada de 1993, nós tivemos o brasileiro, o francês e o alemão juntos nas pistas. Dessas 21 corridas em que os três dividiram as pistas, em apenas uma oportunidade, esse trio subiu junto ao pódio. Apenas uma vez na história da Fórmula 1 nós tivemos uma corrida com o pódio formado por Senna, Prost e Schumacher. O Grande Prêmio da Espanha de 1993. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Espanha de 1993 era a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 9 de maio de 1993, no circuito da Catalunha, em Barcelona. Chegando ali na quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1993, o brasileiro Ayrton Senna da McLaren liderava o Campeonato Mundial, com 26 pontos conquistados. Nas 4 primeiras etapas, o Senna tinha conquistado 2 vitórias, tinha um segundo lugar e um abandono. O francês Alain Prost da Williams era o segundo colocado, com 24 pontos conquistados até então. O Prost também tinha 2 vitórias, tinha um terceiro lugar e um abandono. A disputa entre o Senna e o Prost ali naquele início de temporada estava bem acirrada, só que isso era muito impressionante, principalmente o fato do Senna estar liderando o Mundial, pois sabidamente os carros da Williams eram muito superiores aos demais carros do grid. O FW15, o carro da Williams ali de 1993, era uma evolução do FW14B, aquele carro que passeou na temporada de 1992 com o inglês Nigel Mansell liderando a equipe. E o Alain Prost ali no início de 1993 tinha conseguido 2 vitórias nas primeiras 4 etapas da temporada, mas para o que se esperava do francês ali naquele momento, era pouco, e ele já começava a tomar sérias críticas da imprensa. Na terceira posição na tabela do Mundial nós tínhamos o inglês Damon Hill, o companheiro do Alain Prost na Williams, com 12 pontos conquistados até então. E na quarta posição, o alemão Michael Schumacher da Benetton com 10 pontos. Chegando no final de semana do Grande Prêmio da Espanha de 1993, ali no paddock o assunto mais comentado era Ayrton Senna. Primeiro porque o Senna vinha liderando o Mundial, o que era inesperado. Segundo, porque o Senna não tinha contrato para correr pela McLaren o ano todo de 1993. O Senna vinha assinando contratos com a McLaren corrida a corrida, ali naquele início de temporada. Mas ali na quinta etapa do ano, no Grande Prêmio da Espanha, o Senna, o seu empresário e o Ron Dennis pareciam se acertar para um acordo até o final do ano. Ainda não tinha nada assinado em definitivo, mas, segundo o Julian Jacobi, que era o agente do Senna, já estava se encaminhando para assinar. Já estava praticamente definido que teria um contrato até o final de 1993 que manteria o valor que o Senna vinha cobrando da McLaren ali nas primeiras corridas, um valor que ficava em torno de $1 milhão por grande prêmio disputado, o que era considerado um alto valor para a época. Além desse contrato com a McLaren, outro assunto muito comentado ainda em relação ao Senna é que o agente do Senna, o Julian Jacobi, foi visto várias vezes no decorrer do final de semana ali em Barcelona, conversando com Frank Williams e Patrick Head. E isso já vinha acontecendo desde o Grande Prêmio da Europa, desde após aquela performance histórica do Senna em Donington Park. E já eram iniciadas ali as tratativas para que o Senna fosse pilotar pela Williams a partir de 1994. Inclusive, ainda antes disso, o Senna já tinha conversado diretamente com o Alain Prost. O Senna telefonou para o Prost ainda no início de 1993 e passou para o francês a vontade que ele tinha de pilotar pela Williams a partir de 1994, e que se existisse essa possibilidade, ele levaria esse assunto para frente. E o Prost tinha respondido para o Senna que ele não barraria a entrada do Senna na Williams para 1994, que ele não seria o empecilho para que isso não fosse acontecer. Ou seja, o Prost já deixava meio claro ainda no início de 1993 que ele não ficaria dentro da Williams pelos 2 anos que ele tinha de contrato assinado com a equipe. Não foi uma decisão tomada somente lá no final da temporada. Isso já vinha se tratando desde o início de 1993. Outro detalhe interessante envolvendo o Senna ali em Barcelona, 1993, foram os jornalistas se amontoando ao redor do brasileiro para questionar sobre uma modelo que tinha aparecido na imprensa dias antes, dizendo que estava grávida do brasileiro. E foi muito interessante a forma que o Senna abordou esse assunto. O Senna levou essas questões de uma forma muito descontraída, dizendo que era possível sim uma coisa dessas acontecer, que talvez até já tivesse acontecido umas 2, 5 ou 10 vezes, e que se fosse um menino, o nome seria
Alan. Eu acho que dava pra levar o Senna aqui pro grupo de stand-up do Rock 'n' Race. Outra questão muito comentada ali no paddock de Barcelona em 1993 era o regulamento de 1994. Nenhuma definição tinha saído ainda até aquele momento e todas as equipes estavam muito preocupadas com isso. O Niki Lauda, que naquele momento era consultor técnico da Ferrari, veio a público e expôs o assunto pra todo mundo, como uma forma de botar pressão na FISA, dizendo que era uma irresponsabilidade não terem definido pelo menos uma parte mínima do regulamento de 1994, que tornasse possível as equipes começarem a trabalhar no desenvolvimento do próximo ano. E aí, em reunião ali neste mesmo final de semana, em Barcelona, o Max Mosley, presidente da FISA, já vinha demonstrando que tinha toda a intenção de eliminar todos os controles eletrônicos dos carros, de tirar dos carros todas as tecnologias que vinham sendo implementadas ali naqueles anos, o que já preocupava ainda mais as equipes do grid, que vinham destinando muito tempo de desenvolvimento e principalmente verba para construir esses controles. E antes de nós entrarmos literalmente na pista no Grande Prêmio da Espanha de 1993, vale um destaque aqui também para a situação da Ferrari ali naquele momento. Ali no início da temporada de 1993, após as 4 primeiras etapas disputadas, a equipe italiana, que tinha como pilotos o francês Jean Alesi e o austríaco Gerhard Berger, tinha conquistado apenas um ponto até então, com um 6º lugar do Berger na primeira etapa do ano, em Kyalami, na África do Sul. Era o pior início de temporada na Ferrari em toda a história da Fórmula 1 até aquele momento, desde 1950, quando a Fórmula 1 foi criada, para ver que as últimas fases ruins da Ferrari na Fórmula 1 não são coisas do momento atual. E aí sim, indo para dentro da pista do circuito da Catalunha, um passeio das Williams nos treinos classificatórios. Naquele asfalto muito irregular que o circuito apresentava, o francês Alain Prost fica com a pole position, meio segundo mais rápido que o seu companheiro de equipe, o inglês Damon Hill, que ficou com a 2ª posição, e 2 segundos mais rápido que o Ayrton Senna, que ficou em 3º com a McLaren, e 2,7 segundos mais rápido do que o Schumacher com a Benetton, que ficou em 4º. Será que tinha diferença de equipamento dessa Williams para os demais carros? Os outros 2 brasileiros que estavam no grid ali naquele momento, o Rubens Barrichello com a Jordan ficou na 17ª posição para o grid de largada e o Christian Fittipaldi com a Minardi ficou em 20º. Após o treino classificatório, o Senna deixa bem claro o descontentamento dele com aquela situação, com essa inferioridade enorme da McLaren em relação às Williams. Dizia ali que não fazia muito sentido ficar pilotando em uma corrida para tentar ser o melhor dos motores Ford, se referindo da disputa entre os carros da McLaren e da Benetton, que eram equipados com motores Ford, e eram 2 carros mais próximos ali no grid. E ainda fala que, se não caísse uma boa chuva sobre o circuito da Catalunha no domingo, as chances de um bom resultado eram praticamente 0. Mas, considerando que nas 4 primeiras etapas da temporada, em todas elas tinha chovido, quem sabe o que poderia acontecer. E é dessa forma que no domingo, dia 9 de maio de 1993, nós temos a largada para 65 voltas do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O Damon Hill larga bem e toma a ponta da corrida. O Senna também larga bem, só que ele fica encaixotado atrás das 2 Williams, e aí ele não consegue sair da 3ª posição. O Schumacher veio mais atrás, tranquilo, na 4ª posição. E o italiano Riccardo Patrese, companheiro do Schumacher na Benetton, vem em 5º. Fechando a primeira volta da corrida, nós tínhamos o Damon Hill em 1º, com Alain Prost em 2º, o Ayrton Senna em 3º, o Michael Schumacher em 4º, o Riccardo Patrese em 5º e o norte-americano Michael Andretti, companheiro do Senna na McLaren, na 6ª posição. A partir da volta 2 de corrida, as Williams já começavam a abrir do pelotão. A grande vantagem de desempenho que já tinham demonstrado nos treinos começava a aparecer agora na corrida. Chegando na volta 5, Hill e Prost andavam juntos mais avançados. Mais atrás vinha o Senna e o Schumacher. E ainda mais atrás, o Patrese e o Andretti brigavam pela 5ª posição. Poucas voltas depois, o Alain Prost passava a ser visualmente mais rápido que o Damon Hill. Encostava no inglês e passava a brigar pela 1ª posição da prova, com o seu companheiro de equipe. Essa briga durou até a 11ª volta, quando o Prost pega o vácuo do Damon Hill na reta principal de Barcelona e faz a ultrapassagem, tomando a liderança da corrida. E logo que o Prost passa, ele já começa a abrir vantagem em cima do Damon Hill. Momentaneamente, o francês era bem mais rápido do que o seu companheiro de equipe. Tanto que, na volta 15, 4 voltas após ter feito a ultrapassagem, o Prost já tinha mais de 2 segundos de vantagem para o Hill, que tinha 6 segundos de vantagem para o Senna, que era o 3º, que tinha 3 segundos de vantagem para o Schumacher, que era o 4º. O Patrese, que era o 5º, já vinha mais de 10 segundos atrás do Schumacher, já ia ficando bem para trás. Porém, quando nós chegávamos perto da 20ª volta, o Prost vai se atrapalhando no meio de um bolo de retardatários, o que não era novidade na carreira do Prost na Fórmula 1. E aí o Hill cola na traseira dele e vai para cima,
cima, tentando fazer ultrapassagem, mostrando que a Williams até aquele momento do campeonato não tinha dado ordem para o Hill tirar o pé para o Prost. A briga estava livre entre os dois pilotos da equipe. Passando da volta 25 de corrida, Prost e Hill avançavam, sempre juntos na pista, com 15 segundos de vantagem para o Senna, que estava 6 segundos à frente do Schumacher. E a corrida se mantém assim por várias voltas. Prost e Hill juntos na pista, andando no mesmo ritmo, abrindo distância em relação ao Senna, que também conseguia abrir um pouco em relação ao Schumacher, que por sua vez abria bastante para os demais. Era visível que esses 4 pilotos da frente estavam em outra categoria em relação ao resto do grid. Na volta 38, o Schumacher faz um pit stop para troca de pneus e retorna para a pista ainda na 4ª posição, logo à frente do seu companheiro de equipe, o Riccardo Patrese. Ele tinha conseguido abrir distância suficiente do Patrese para fazer uma parada e não perder a posição. 3 voltas depois, na volta 41, o Damon Hill entra lentamente nos boxes do circuito de Barcelona. Problemas no motor Renault da Williams. Aquele motor era forte, mas de vez em quando quebrava também. Era final de prova para o inglês, que era o segundo colocado e brigava pela liderança da corrida. Agora o Prost liderava a prova tranquilamente, com o Senna em segundo e o Schumacher em terceiro. Chegando na volta 45, o Prost era o líder, com 25 segundos de vantagem para o Senna, que tinha 37 segundos de vantagem para o Schumacher, que já tinha feito uma parada para troca de pneus. O Riccardo Patrese era o quinto, 7 segundos atrás do Schumacher, e o Michael Andretti era o sexto, já uma volta atrás do Alain Prost. Na volta 47, quando o Prost ia dar mais uma volta em cima do italiano Alessandro Zanardi da Lotus, os dois acabam se tocando na pista. E aí quase que as coisas se complicam pro Prost, em um momento que a corrida estava na mão dele. Mas esse toque não foi nada demais, nenhum dos carros ficou danificado e os dois seguiram na corrida normalmente. E aí perto da volta 50, o francês reduzia muito o ritmo dele na pista. O Senna conseguia baixar a diferença para menos de 20 segundos. Era visível que o Prost ia administrando o ritmo, sem correr riscos, para levar o carro em segurança até o final da corrida. E aí o Schumacher passava a ser o mais rápido da pista, já tendo feito a troca de pneus. Mas a vantagem que o Senna tinha para ele era grande, e não dava para imaginar que o alemão conseguiria tirar toda essa vantagem. O Senna ainda conseguia andar num bom ritmo. Na volta 50, o Rubens Barrichello entra nos boxes com o bico da Jordan quebrado. Acabou avariando a asa dianteira em um toque na pista, quando vinha brigando para ficar entre os 10 colocados da corrida. Vinha andando bem o Barrichello, mas essa troca do bico acabou jogando ele bem para trás. Ele retorna para a pista na 14ª posição, enquanto o Christian Fittipaldi vinha fazendo uma corrida bem consistente, bem segura e tentando entrar no top 10. Na volta 52, o Senna entra nos boxes para fazer uma troca de pneus. E aí a McLaren faz uma troca desastrosa para o brasileiro. O Senna fica mais de 15 segundos parado. Como ele tinha uma boa vantagem em relação ao Schumacher, ele ainda consegue retornar para a pista na 2ª posição. Mas aí o Schumacher fica muito próximo do Senna e o brasileiro passa a ter essa 2ª posição muito ameaçada. Chegando na volta 55, o Prost liderava a corrida, com 53 segundos de vantagem para o Senna. O Prost não tinha feito troca de pneus. O Senna, que era o segundo, e o Schumacher, que era o terceiro, já tinham feito. E o Schumacher estava pouco menos de 4 segundos atrás do Senna. Nas 10 voltas finais, o Prost tira de vez o pé, vai fazendo tempos muito altos e usando toda aquela vantagem que ele tinha em relação aos demais. Enquanto o Senna e o Schumacher apertavam o ritmo atrás, pois os dois estavam brigando pela 2ª posição. Na volta 61 de corrida, o alemão faz a melhor volta da prova e reduz a diferença em relação ao Senna para menos de 2 segundos. Era nítido que o Schumacher atacaria o Senna ali nas voltas finais e tentaria tomar a 2ª posição do brasileiro. Porém, enquanto os dois iam passando por um grupo de retardatários, no meio desse grupo estava o Alessandro Zanardi com a sua Lotus, que resolve estourar o motor bem na frente do Schumacher. A Benetton do alemão recebe uma chuva de óleo, o alemão acaba perdendo o controle do carro em certo momento, saindo da pista, mas consegue controlar o carro e retornar, porém agora já bem distante do Senna. E o embora ali as chances do alemão tomar a 2ª posição do brasileiro. E é dessa forma que nós fechamos as 65 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 1993, com Alain Prost cruzando a linha de chegada na 1ª posição, Ayrton Senna chegando em segundo e Michael Schumacher em terceiro. Era a 40ª vitória do Prost na Fórmula 1, que ampliava o recorde de piloto mais vencedor da categoria até aquele momento, e retomava a liderança do Campeonato Mundial de 1993, ficando agora 2 pontos na frente do Ayrton Senna, que era o segundo colocado. O Christian Fittipaldi com a Minardi chega em uma ótima 8ª posição na corrida, se manteve seguro e constante no decorrer de toda a prova, foi ganhando posições conforme o pessoal da frente ia tendo problemas, e por pouco não ingressa na zona de pontos. Uma boa corrida do Christian Fittipaldi.
E o Rubens Barrichello cruza a linha de chegada na 12ª posição com a Jordan. Não fosse o problema com a asa dianteira da Jordan, o Barrichello poderia ter chegado em uma posição melhor. Era a primeira e única vez em toda a história da Fórmula 1 que veríamos Alain Prost, Ayrton Senna e Michael Schumacher juntos em cima de um pódio. Naquele momento, eram 6 títulos mundiais no total, ali em cima daquele pódio. Hoje, olhando para trás, nós vemos 14 títulos mundiais por ali. Será que esses caras fizeram história na Fórmula 1?